fazer uma pergunta para a senhora de um tema que provocou alguma controvérsia recentemente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu algumas declarações sobre jornalistas mulheres. Sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, ele falou com duplo sentido, que a jornalista queria dar o furo. Aí muita gente riu e realmente já havia um duplo sentido. Sobre a jornalista Vera Magalhães, o presidente disse que não era da laia da jornalista e pediu a ela que tomasse vergonha na cara. A senhora aprova esse tipo de tratamento a mulheres por parte do presidente? Olha, eu gostaria que nenhuma mulher no Brasil fosse agredida. Gostaria que todas as mulheres fossem respeitadas no Brasil. Mas com relação ao meu presidente, a imprensa tem sido cruel com o meu presidente. A imprensa tem sido terrivelmente cruel contra o nosso presidente. Finge que não compreende ele para atacá-lo o tempo todo. E o meu presidente tem procurado o tempo todo ter uma relação legal com a imprensa. O meu presidente para toda manhã para conversar com a imprensa. Ele quer trazer o diálogo, ele quer se aproximar, mas eles não compreendem, finge que não compreende o presidente, e muitas dessas situações que acontecem com o meu presidente é uma reação. O meu presidente reage à tamanha crueldade que a imprensa faz com ele. Agora, essa imprensa também machuca mulheres. Essa imprensa também é cruel com mulheres. O que a imprensa fez comigo? O que a imprensa tem feito comigo? Vamos conversar sobre isso também? Eu fui vítima das maiores violências políticas nessa nação cometida pela imprensa. Quando recentemente um jornalista de um grande veículo escreveu o seguinte sobre mim. Não vou nem falar das outras que estavam na matéria. Ele, para me agredir, ele inclusive agride o meu Deus. Ele diz o seguinte: todo mundo conhece a minha história ficou pública, e a forma como a imprensa falou da minha história também foi uma forma cruel. A imprensa riu da minha história, de uma menininha de 6 anos que foi barbaramente estuprada e que aos 10 anos estava em cima de um pé de goiaba chorando para morrer. Não respeitaram a minha história, não respeitaram aquela menininha chorando. E aí, além de não respeitar, recentemente um jornalista escreve o seguinte: porque eu conto que naquele momento em que eu estava em cima de um pé de goiaba, querendo morrer, eu tive uma experiência espiritual. É direito meu falar sobre isso. Eu sei o que aconteceu comigo naquele pé de goiaba. E esse jornalista fala que eu perdi a chance de ter tido relações sexuais com Jesus aos 10 anos em cima de um pé de goiaba. Foi demais, foi cruel demais. Naquele momento, quando eu li o que aquele jornalista escreveu, eu disse: pronto, agora a imprensa vem toda dizer: não faça isso com uma mulher, não faça isso com uma menina. E a imprensa não se levantou. Então, eu tenho sido o tempo todo atacada por essa imprensa. E eu gostaria muito que isso parasse no Brasil. Eu gostaria muito que as mulheres fossem todas respeitadas no Brasil. Eu tenho sido alvo de ataque por causa da minha fé. A mulher tem o direito de expressar a sua fé. E aqui eu quero mandar um recado para todas as mulheres cristãs do Brasil. Não tenham vergonha da sua fé. A todas as mulheres que não têm religião alguma. Não tenha vergonha de dizer que você não tem religião alguma. Nós precisamos ser respeitadas. Então, o que acontece no meu Brasil? A mulher tem sido o tempo todo atacada. Ministra, eu queria dizer que nós todos aqui certamente nos solidarizamos com a senhora. Tenho certeza que a maioria dos telespectadores respeita a sua fé e acho que foi uma ignomínia o que aconteceu quando a senhora relatou essa história, essa sua experiência espiritual. Mas eu gostaria, se a senhora me permite, voltar para o caso do presidente. Eu entendo que a senhora possa entender, e ele também, que sejam maltratados pela imprensa. Isso é um ponto. Agora, é o caso daquele marido que pode dizer: eu estou sendo maltratado pela minha mulher, ela me maltrata, ele reage e ataca a mulher. No caso do presidente, ainda que ele, na avaliação da senhora, tenha sido atacado, é correto ele, como presidente da República, investido do poder que tem, ter dado esse tipo de declaração, que a jornalista queria dar o furo? Foi apropriado? Eu amo o meu presidente. Eu amo e respeito aquele homem. E eu conheço quem é o presidente Jair Bolsonaro. Uma das pessoas mais generosas que eu já vi. De um coração extraordinário. E um homem que respeita mulheres. Mas nesse caso? O presidente reagiu.
Mas o presidente ainda estava assim- reagindo. Veja só, Mas eu não vou dizer para você, o presidente estava certo em atacar uma jornalista. O meu presidente vive sob pressão que a imprensa faz o tempo todo. Mas não faz parte da e a descrição do- imprensa faz a pressão já esperando dele uma reação. Mas eu quero deixar bem claro para as mulheres brasileiras. O meu presidente respeita mulheres. O meu presidente é um dos homens mais extraordinários que eu conheço. Eu trabalhei na Congresso Nacional por 22 anos. Eu sei o que é lidar num ambiente machista. Eu sei o que é lidar num ambiente cruel como é, às vezes, o Congresso Nacional. Você sabe o parlamentar que todas nós, assessoras, tínhamos prazer de ficar ao lado e de servir? Era o então deputado Jair Bolsonaro. Então, assim, que as mulheres do Brasil saibam que o meu presidente respeita as mulheres, o meu presidente é um homem generoso, o meu presidente é, de fato, um cavalheiro. Ainda que ele reaja dessa forma como eu já descrevi aqui, nem vou repetir. Ainda que ele Fernando, reaja ó, assim. vamos fazer o seguinte, não me coloque contra o meu presidente nessa entrevista. Não é Não isso. me coloque. Eu não vou me manifestar com relação a essa fala dele. Não vou. Porque a imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. Aí a imprensa quer que a gente agora se manifeste porque ele fez uma fala. E se você olhar aquela fala do Furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento. Então é o seguinte, não vamos caminhar essa entrevista para esse sentido. Eu amo meu presidente, eu respeito e garanto às mulheres brasileiras, o meu presidente respeita a mulher e meu presidente está investindo muito em políticas públicas para defender mulheres no Brasil. Eu acho que a gente fica bem assim.